Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do Flamengo. Do Felipe Luiz, do Milito também, tudo isso a partir de agora. Jean Oddi, boa noite para você. Esse golzinho no final reabriu a decisão, não? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite. Perde para o Flamengo, com esse elenco, né? Por 3-0 no primeiro jogo, acho que a coisa tinha ido. Dois gols de diferença, eu acho que deixa o confronto ainda aberto. Fez muita diferença o gol do Allan Kardec, né? Quem diria? Né? Porque assim, se a gente somar todos os minutos do Allan Kardec no Campeonato Brasileiro, 30 rodadas de Campeonato Brasileiro, ele não chega a 300 minutos. Entra, na verdade, provavelmente porque o Daverson não estava à disposição, né? A gente não sabe se o Daverson começaria jogando ou não, se estivesse à disposição, mas o Kardec provavelmente não teria essa possibilidade de entrar. Entrou e fez um gol muito valioso. Um gol que mantém a decisão aberta. Acho que é preciso respeitar o Atlético, é preciso respeitar o clima da arena. Agora, parece que assim, a diferença de 2 gols para o que foi o primeiro tempo, eu acho que está próximo. Era para o Flamengo vencer de 1 ou de 2 gols de diferença, eu acho que 3 seria demais para o que foi o segundo tempo especificamente, mas no primeiro tempo não me pareceu um exagero o Flamengo vencer pelos 2 gols de diferença que venceu. E vamos falar muito, claro, do Gabigol, né? Como sempre, ao falar do Gabigol, a gente não fala só da qualidade dele, fala das questões comportamentais e do Felipe Luiz, que acho que é um outro grande destaque dessa partida, é um grande destaque do confronto, o novo técnico do Flamengo. Vou fazer uma rodada aqui sobre o jogo, mas a gente já vai entrar logo nesse assunto do Gabigol aí, que foi o personagem do jogo. Pedrão, 3-1, se você falasse antes do jogo começar para o torcedor do Flamengo, fatalmente o cara fecharia, hein? 3-1 no Galo aqui, fechamos, 3-1 tá encaminhado. Tudo bem? É que do jeito que foi o placar, no final ficou aquele gostinho de que podia ainda ter sido melhor ainda, né? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Calçade, Jean, Birner, fã do esporte. Eu comentava, curiosamente, isso com o nosso Ricardo Santiago aqui, né? Se falasse 3-1, ele não acreditaria, nobre rubro-negro, e ele termina o jogo lamentando que não precisava ter tomado aquele golzinho, se fechasse um 3-0 encaminhado, mas é pelo que o Flamengo fez. O Flamengo fez muito para ter esses 2 gols de vantagem e o Galo precisou fazer pouco para tentar reduzir o que seria quase que um domingo trágico no Maracanã. É curioso, porque quando a gente fala por que não se esperava tanto desse 3-1, é porque em todas as últimas vezes que o Flamengo foi chamado a realizar uma grande partida, a encarar uma grande decisão, fosse em casa ou fora, ele não compareceu. Fosse ano passado, fosse Libertadores, fosse Copa do Brasil contra o São Paulo anula o Flamengo ano passado nesse mesmo momento. Primeiro tempo, decisão, São Paulo anula um Flamengo no Maracanã. Mesma história, não ganhou nada, mas agora é a mobilização para a Copa do Brasil. E não acontece, São Paulo anula. Esse ano, partidas e mais partidas, você espera que o Flamengo vai ser chamado e vai aparecer. E ele nunca aparecia. Então, é compreensível quem não esperava que o Flamengo aparecesse e aparecesse com tanta autoridade como foi hoje. Acho que é isso que define. Era o último jogo que o Flamengo poderia mostrar alguma coisa ao seu torcedor. Claro que tem a volta, tem Belo Horizonte, mas ao seu torcedor, o Flamengo devia, há muito tempo, ao seu torcedor, uma atuação dentro do que lhe é esperado, pelo elenco que tem, pelo trabalho que faz, pelo investimento principalmente, não trabalho em campo, que é de gestão, que é complicado pelo menos 2 anos. Mas o Flamengo há muito tempo não aparecia assim em uma grande decisão. E aparece pelos pés do Gabriel também, que para muita gente talvez fosse pouco provável que ele desabrochasse, enfim, em 2024, com gols, com bola rolando. E mais que os gols, participando, arrastando, movimentando, buscando. O Atlético, a gente vai destrinchar aqui ao longo do jogo, é um time que, por como marca, abre espaço, ele ataca bem o espaço, ele confunde, ele arrasta a marcação para depois fazer o gato ali para aproveitar a casquinha. Então tem uma grande atuação de um Gabriel que talvez há muito tempo se esperava, uma grande atuação do Flamengo que há muito tempo se esperava, e ela aconteceu. Pior para o Galo. Agora, está aberto pelo jogo, porque esse Galo tem muita dificuldade quando vai para fora de casa em mata-mata. Mas quando é chamado em casa também responde. Então acho que está aberto por isso. Agora, muito interessante o que Felipe Luiz fez até aqui, porque não acho que foi só o Gabigol. Tem muita coisa, e ele explica isso em coletivo, a gente deve ouvir, do que ele entendeu do jogo, de como ele pensou esse jogo. É impressionante. Em tão pouco tempo, né, Calçade? E o Felipe Luiz vai dando respostas muito positivas. Acho que o Gabigol é um exemplo disso, a insistência com o Gabigol, né? Tem muito mérito do Felipe Luiz nessa atuação do Gabigol hoje, porque é mérito da insistência, né? Fruto dessa insistência. E também de leitura de jogo, né? Veja o que ele fez no primeiro tempo com o Galo do Milito.
Olá, boa noite a todos, companheiros. E nem teria outra saída também, né, o Felipe Luiz, né? Se ele não coloca o Gabigol, ele vai colocar quem, né? O Pedro está contundido. Carlinhos não pode jogar. Não tem jeito. Desculpa. Né? O Bruno está suspenso, mas não é. O negócio dele é com o Gabigol. Eu entendo que ele está corretíssimo. Ele é o centroavante, com uma característica diferente do Pedro. Diferente, mas ele é um atacante. E assim o Felipe Luiz falou na coletiva, exato, né? Por que não jogar? Referência. O que é bacana do Felipe Luiz, além de ele demonstrar em campo que ele tem capacidade, e para qualquer um, mesmo quando um jogador sobe para o profissional, ele não está pronto, ele tem um período de adaptação. E acontece com o treinador também. Mas o Felipe Luiz, ele fala muito bem de futebol, o que é raro em entrevista coletiva hoje. Na entrevista coletiva, que é a oportunidade que a gente tem de perguntar, as perguntas precisam ser boas também, para que a gente obtenha boas respostas. E ele fala de futebol, e ele explica o que ele pensou, qual foi a alternativa que ele encontrou. Isso eu acho que engrandece o jogo, e o trabalho dele também. Eu acho que esse é um ponto bem legal. Eu entendo que ele entendeu perfeitamente, é um Atlético que hoje é super exposto. Você vê o Atlético em decisões, sempre com o mesmo formato. E o que ele faz? Né? Eu vejo o Atlético, se o Atlético não tem alguém que jogue atrás dos dois atacantes. Quando tem Daverson, não é o caso da Copa do Brasil, quando tem o Daverson, se tem Hulk e Paulinho, ainda tem uma outra situação. Mas quando estão Hulk e Paulinho como hoje, e os dois volantes, o Otávio e o Alan Franco. E os volantes, a tendência é que eles baixarem para ficar perto dos zagueiros, ainda mais tendo a Arrascaeta, tendo o Gerson. E o Felipe Luiz colocou o Gonçalo Plata e o Michael. Então você imagina, o Michael, o Lianco tem que escapar muito para o lado. Não pode deixar só com o Scarpa, que é um meia. Né? É um meia, que joga na ala. Então ele tem uma atenção ali. Do outro lado, o Gonçalo Plata, em cima do Rubens, e o Arana voltando, às vezes voltando para fechar o lado, às vezes voltando por dentro. E numa desses retornos por dentro, que é para ele pegar o Wesley também. O Wesley escapa dele, você vê o Arana atrás e o Wesley fazendo a jogada. Do lance até do primeiro gol. O Arana cai um pouquinho na média, né, nessa posição. Me parece porque que você não consegue... e não é por culpa dele. Claro. Ele tem limites para fazer uma outra função. No segundo tempo muda, porque mudou completamente o Atlético. Segundo tempo tem Allan Kardec na área, Paulinho e Hulk, Zaratio, o meio de campo do Atlético, que é o meio de campo que no primeiro tempo, tá bom, recuperava a bola. Não são os volantes que vão entregar a bola ali lá dentro da área no pé do Hulk. Então você tem que buscar o Scarpa ou o Arana. E o jogo para eles não fluiu. Acabou ali. Não joga. No segundo tempo era outro Atlético. Tinha o Alisson, Paulinho, Hulk, Allan Kardec, Zaratio. Fala assim, peraí, o meio está totalmente preenchido e com qualidade, não é só colocar jogador. Então, eu fico pensando até onde vai a convicção do Diego Milito de que em todos os jogos, isso no jogo da volta e na final da Libertadores também, até onde ele vai com este formato. Eu acho que ele não vai mudar. Mas ele tem... formato não, mas as peças sim. Na Libertadores, talvez, certamente. Eu acho. Porque assim, o mesmo acontece com o Botafogo. O Botafogo, neste momento, eu acredito que o Arthur Jorge torce para o Galo jogar desse jeito aqui, que a gente viu o primeiro tempo. É mais confortável para ele. O que dá de espaço por beirada ali, né? Mas... impressionante. O que surpreendeu também hoje, né, Birner? Boa noite para você. A quantidade de gols sofridos pelo Atlético Mineiro. Estou falando nas Copas, né? Porque nas Copas, a gente pegar a Copa do Brasil, pegar a Libertadores, a gente vem discutindo aqui, falando isso aqui faz tempo, que o Atlético é um time que consegue ser sólido defensivamente, toma pouquíssimos gols, mas hoje tomou 3 logo na decisão. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a você, William, ao Pedro, Jean, Calçado e aos fãs do esporte. Eu acho que isso passa muito pelo que fez o Flamengo e eu vou muito no que disse o Jean, o Felipe Luiz, porque, em primeiro lugar, o Gabigol. A sequência obrigatória por falta de outro jogador. Ele falou sobre isso na coletiva. Sim. A gente vai falar um pouco mais desse assunto. Segundo, a capacidade de entender o que o Gabigol devia fazer e de gerenciar o personagem Gabigol
no meio do jogo. Porque me chama muita atenção alguém que não faz uma boa temporada, que é um jogador histórico como o Gabigol, questionar um técnico durante o jogo. Um técnico que está ajudando ele. Que pra é caramba. alguém com quem ele jogou, Sim. que ele respeita, que mostra para o início de carreira, é o início, então, até agora, um conhecimento extremamente elogiável sobre o que é o futebol, sobre como lidar com o elenco do Flamengo, o que a passagem de trocentos técnicos mostrou que não é fácil, que não é, e técnicos de todos os perfis, estrangeiro começando, estrangeiro estabelecido, brasileiro com Copa do Mundo, brasileiro paizão, boleirão Renato, brasileiro, tem todos os perfis ali, todos os tipos passaram por ali. Sim. E nenhum, depois de Jorge Jesus, conseguiu fazer que esse Flamengo jogasse um futebol com a cara do seu elenco e de um jeito que parecia que deixava os jogadores satisfeitos. Porque o Flamengo tem isso. Sim. Então, nesse momento em que o Flamengo joga um futebol, nesse início de período do técnico, que deixa os jogadores satisfeitos, que agrada a torcida, né? Que a gente olha e fala, eu entendi porque o Flamengo tem um grande elenco, porque o Flamengo pode perder jogadores, porque o Flamengo consegue ser competitivo, né? O Gabigol ainda assim é capaz, no meio de um jogo, de questionar o técnico, mesmo sem ter razão. Porque eu acho que questionar faz parte. Sim. Né? Quando o Felipe pede pro Gabigol... Aliás, esse gol aí é mérito do Felipe. Então, porque é o alerta que ele faz ao Gabigol sobre posicionamento. Aí o Gabigol está onde o Felipe queria que ele estivesse. Então, o técnico... Ele arrasta, ele confunde o Alan Franco sabe se acompanha, se sobe. O Felipe, que foi um jogador extremamente tático e que aqui no Brasil tem uma avaliação abaixo do que ele foi como jogador, porque ele foi um baita lateral. Lembrando que o Brasil toma gol da Copa do Brasil, perde para a Bélgica, quando o Felipe Luiz sai para voltar o Marcelo, e o jogo da Bélgica é feito nas costas do Marcelo, que tecnicamente é melhor que o Felipe Luiz, mas aí tem muito da característica. Bota aquele Marcelo para jogar no Real Madrid do Simeone, você vai ver se funcionaria ou não funcionaria. Né? E o Felipe Luiz também não produziria com a bola que o Marcelo produzia no Real Madrid. Então, assim, foi um jogador subestimado e que era um jogador extremamente inteligente em campo. E ele, por enquanto, consegue passar tudo isso para o seu time. Tanto é que o Atlético vai... E sofre com o Flamengo com alternativa de jogo, Flamengo com desfalques, se não titular seria o Pedro, Flamengo com desfalque de lado de campo, né? E mesmo assim, ele consegue fazer um primeiro tempo de muita imposição. No segundo tempo, o Atlético fez algumas alterações, a gente vai conversar aqui sobre elas, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o Flamengo nunca deixou de ser ameaçador. Acho que hoje o Flamengo provou aquilo que a gente cobra tanto, eu não lembro quem falava aqui à mesa, inclusive, poxa, mas a gente fala tanto que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, que o Flamengo tem um elenco assim, assim, assado, que o Flamengo isso, e na realidade o Flamengo não consegue, quando não joga com o time completo, quando tem muitos desfalques, dar conta do recado. Hoje teve muitos desfalques, alguns que já vem acontecendo. Pedro de la Cruz, Pulgar e Bruno Henrique, não são quaisquer desfalques. Exatamente. Além daqueles que a gente já sabe, Cebolinha, de Luiz Araújo, tal, que já vem de Pedro, que já vem de longa data. Eu peguei os mais antigos, peguei os últimos. E você perde esses últimos, justamente jogadores suspensos no jogo contra o Corinthians e um jogador que se machucou contra o a gente discutiu muito o elenco do Flamengo nos últimos tempos. Eu acho que o jogo de hoje mostra o poder desse elenco. É isso, é aí que eu quero chegar. Fala, Jean. Não, é que o meu ponto eu sempre digo isso, a gente não pode avaliar a capacidade de elenco pelo rendimento do time. Eu acho que o rendimento do time é uma obrigação quando você tem um elenco muito forte. Mas para mim, a prova do elenco, da capacidade do elenco do Flamengo, do potencial do elenco do Flamengo, cara, é a escalação de todo o jogo do Flamengo, mesmo com um caminhão de desfalques. Hoje a gente está falando de 6, 7 desfalques de nível alto, de jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe. O cara que resolveu o jogo hoje brasileiro. É reserva. Então é isso. Então assim... Fala, Jean, fala. E um titular pela beirada, como o Plata e o Alcaraz, que entra bem, também são. Porque quando o Felipe Luiz fala, era o centroavante que tinha no time, era o centroavante à disposição para o jogo, o Pedro era o titular. O Pedro era o melhor jogador do Flamengo e coloca um Gabigol, que é o jogador mais histórico desse elenco, que é novo, não é um jogador em fim de carreira, e o cara resolve o jogo. Quem tem um jogador desse nível como centroavante na reserva no país? Desculpa, Jean. Esse debate do elenco, eu não acho que o Flamengo provou hoje que ele tem o melhor elenco do país. Para mim, até porque senão é muito ruim ficar num jogo só. Senão o Gabriel voltou à melhor fase e o Léo Ortiz agora entrou numa fase ruim porque errou um lance. E não é exatamente isso, é muita sequência. O Flamengo, para mim, ele prova que ele tem um grande elenco quando o Felipe Luiz ele começa, né? Ele começa com um desenho que na cabeça dele era ideal pelo que tinha, porque não tinha o Pedro. Que era Bruno, Arrasca, Gerson e Gabi. Aí quando ele perde alguém, ele vem com o Alcaraz.
Qual o investimento que se faz nesse jogador? Altíssimo. Aí quando sai do Alcaraz, é o Michael. Como é que o Flamengo foi buscar o Michael de volta de onde ele jogava? Ou quando tem que trocar, coloca um Plata. Então, assim, e isso é você ter elenco. A partir daí, a gente vai ver como é que você vai trabalhar esse elenco. E aí, para mim, o Flamengo que joga, coloca o Felipe Luiz fora de um planejamento. O Felipe Luiz não é que o Flamengo começou o ano pensando em lá na frente transformar o Felipe Luiz num treinador. Fora do planejamento, ele coloca o Felipe Luiz para tentar salvar um ano porque o Tite não vingou. E aí o Felipe Luiz tem muito mérito, porque para mim ele reúne, o Biner falou, né? Pegou Sampaoli, Paulo Souza, pegou Renato Gaúcho. Domenech, Renato. Tudo, bateu cabeça em tudo que é lugar. E nenhum deles tem algo que para mim é muito fundamental. A cena de hoje do Felipe discutindo com o Gabriel, ela é emblemática, porque o Felipe tem entendimento do que é o Flamengo. Sim. O Felipe sabe onde ele pode mexer. Ele sabe até onde ele estica uma corda de forçar um Gabriel mesmo numa fase. Ele sabe onde ele pode cobrar o Gabriel com 300 mil câmeras, que todo mundo pegou ele falando, me respeita, você é moleque. Porque ele tem uma relação que vai além. Não é qualquer treinador que chega aqui com 8 jogos vai estar falando isso pro Gabriel e isso vai descer bem no vestiário. O Gabriel, acredito eu que tem até pedido desculpa. O Felipe falou que você acertou com ele no vestiário. Claro. Então, o Felipe tem algo que vai muito além, que é o entendimento de um ecossistema que é absolutamente complicado, que é o Flamengo. Só que ele também tem outra coisa. Ele tem o entendimento do jogo. Em início de carreira, você demonstrar o entendimento do jogo num ambiente que lhe é muito familiar, ele conhece todos esses jogadores e todos esses jogadores devem respeito a ele pela história dele e pela postura dele quando esteve lá dentro de campo. Sempre foi um líder do grupo. Então, isso tudo combina. Aí você vai para o entendimento de jogo, de como ele vai arrastar o encaixe individual do Atlético, ele fala que ele pensou nisso. Ele fala que hoje não é só a questão do Gabi. O Gabriel hoje ele faz gol porque ele finaliza bem. A bola se apresentou para ele em algum momento dos outros jogos, ele não finalizou bem. Hoje ele finalizou bem. Mas hoje o jogo também tinha uma situação de que quando alguém arrasta, o Flamengo se movimenta muito durante o jogo, troca muito de posição para tentar arrastar esse encaixe individual e faz bem. E quando você tira um jogador da posição, o Gabriel ataca. Ele fez isso muito bem. Quando a bola se apresentou, ele finaliza. O gol dele do terceiro gol, aquilo ali é gente que cheira gol. Tem gente que dominou errado, daria o passinho para trás. Impossível ele finaliza. falar da atuação do Gabigol sem ter um olhar enorme sobre o treinador do Flamengo. Exato. Então isso que eu tô falando. E aí hoje você somou tudo. Você somou o Felipe Luiz que entende onde está, vai muito bem no desenho, no plano de jogo para ele. Um Gabriel muito bem tecnicamente. Um Galo muito abaixo. E o Flamengo aproveitou. É por isso ele lamenta não ter sido 3-0. O gol do Galo ali de honra, o 3-1, que deixa o confronto aberto, ele é muito lamentado por isso. Porque o Flamengo, depois de muito tempo, ele conseguiu a combinação perfeita. Podia ter uma vantagem maior. Fala, Jean. Vai lá. Não, só voltando na questão do elenco, para mim o que conta para o elenco você vê na lista de jogadores. Elenco é isso. Elenco é a qualidade dos jogadores que você tem em mãos. Não é o que os caras jogam ou não jogam. Então, para mim, uma grande atuação não é a prova do elenco. A prova do elenco basta você pegar a relação dos jogadores. E os times que o Flamengo escalou sempre que teve um caminhão de desfalques. Então, assim, outra coisa você pode discutir, os técnicos não conseguiram fazer com que esse elenco do Flamengo se manifestasse nas suas melhores possibilidades e tudo mais. E eu concordo com isso. Porque senão a gente entra sempre nesse papo, que é um clássico aqui no final de temporada, de dizer, mas o elenco não é tão bom assim, no fim estavam enganados. Cara, não tem discussão, o elenco do Flamengo é muito bom. Muito bom. E a prova do time que entrou em campo e que jogou bem hoje, que mereceu a vitória do jeito que foi, no fim das contas, é mérito do treinador, que conseguiu fazer o que vários outros treinadores não conseguiram em momentos raros, né, deste elenco, que sempre foi forte, jogando bem ou jogando mal. Eu não gosto dessa avaliação de elenco baseada em tabela de campeonato. Porque senão, cara, aí fica fácil. A gente dá, o elenco forte vai ser o elenco primeiro do Botafogo, o resultadismo o segundo puro, é do Palmeiras, o terceiro é do Fortaleza. O melhor, né? o melhor exemplo é sempre aquela lista da Mancha do Palmeiras. Isso que eles mandariam embora, né? Que eles mandariam embora os caras que ganharam a Libertadores. Né? Basicamente isso. Mas aí a gente fala que é um bom elenco. Naquela época, se vai na da Mancha, ele não é. Então, quando é e quando não é. O grupo é bom pra caramba, o do Flamengo. E ele é tão bom que nesses momentos ele joga com o Michael, que chegou outro dia, pode contratar, joga com o Gabigol, que é o Pedro titular, chegou o Gonçalo Plata, agora nessa janela. O Felipe Luiz colocou o Caraz no segundo tempo. Ele é muito bom ao responder, porque o garoto Everton no meio de campo é um cara super disciplinado e, para mim, rendeu, joga. Se ele tem 18 ou se ele tem 38, tanto faz. Foi esse o papo. Aí não é um recado só para os garotos, é um recado para a galera também. Claro, claro. E é o cara que pode falar o que quiser pro Gabigol. A única dúvida é como o Gabigol vai entender.
Porque se o Gabigol já sacou que o Felipe Luiz era companheiro dele, amigo dele, talvez, e hoje é o treinador, e com isso muda radicalmente, o Felipe Luiz mudou de função. Então, aquele amigo que você tinha como jogador, ele é um pouco diferente. Ele virou chefe. Hoje ele é seu chefe. E você não vai ser na amizade. Vai ser hierarquicamente, ele está num posto muito acima que o seu. Se possível, Calçado. Mas possível. se o Gabigol... Ele falou sobre isso na coletiva hoje de novo, ele reforçou mas isso. eu acreditei que o Gabigol pudesse, aí por tudo, juntando tudo, a qualidade que o Gabigol tem, que eu acho que não tem muita discussão, o fato de que, de fato, ele vem jogando mais constantemente, portanto, também está em melhores condições do que estaria se ele fosse entrar em campo pela primeira vez, depois de muitas jornadas no banco de reservas. A questão também, porque não tem jeito, acho que a confiança, ela é a confiança no Gabigol, não só do Gabigol, mas no Gabigol. Cara, a hora que esse cara entra em campo numa final, num jogo decisivo, todo mundo acredita que ele pode resolver. Porque tem sido assim, porque é assim. Então, tem todos esses aspectos. O que, evidentemente, não lhe dá o direito, ainda mais num caso como esse, acho que você falou, né, William? Cara, você tá pegando um treinador que fez você renascer. Exatamente. Porque a verdade é essa. Ele não vinha tendo oportunidade. Então, de fato, surge, né? Aí é um pouco essa característica de muitos jogadores de futebol, não só no Brasil, acho que no mundo de maneira geral, de caras muito grandes, mas aqui talvez isso seja maior, essa coisa de se colocar acima de tudo e de todos. E quando eu falo de tudo, eu estou falando acima do próprio clube. Quando eu falo de todos, eu estou falando acima do treinador. Sim. A gente teve um exemplo claríssimo para mim do Marcelo essa semana, né? Que alguém vai discutir a qualidade do Marcelo? Alguém vai discutir a carreira e a importância do Marcelo? Guardadas as proporções, o Marcelo muito maior do que o Gabigol, mas assim, o Gabigol também é gigante. No Flamengo ele é maior do que o Marcelo no Fluminense. Claro, sim, para os clubes, certamente. É isso, para os clubes, certamente. Mas é impressionante essa coisa também de acreditar que você está acima do bem e do mal, até mesmo com um cara que, no fim das contas... E o depois do gol, eu não sei como as pessoas encararam, até eu vi o Zé Elias falando sobre isso. Depois do gol, se vocês forem ver, eu não vou repetir aqui o que ele fala, meio na brincadeira, aí o Zé até falou isso, ele falou no Sport Center, ele falou... Aí ele brinca com o Felipe Luiz, eu não sei se o Felipe gostou muito da brincadeira, porque se a gente até... recuperar aí... Que a gente vai ter aí. Primeiro o lance da discussão, da cobrança, né? Em cima do Gabigol ali de posicionamento. Tá pedindo pro Gabriel puxar na ponta aqui, né? Aí a gente tem um lance inteiro aí. E fazia todo sentido, né? E o gestual, cara, assim, do Gabigol, essas coisas realmente é muito complicado, né? Acho que sim, razão em escalá-lo, ele é bom pra caramba, ele resolve os jogos, resolveu de novo, mas essa coisa comportamental, eu não consigo muito me conformar com isso. E a gente vai ver, na hora que ele comemora, vamos ver se a imagem vai... É que ele não tem em cima, né? Mas a gente vai ver ali, tem a sequência... Aí vocês vão ver o que ele fala pro Felipe Luiz, e eu não sei exatamente qual é a relação. O Gerson falou alguma coisa pra ele. O Gerson foi maravilhoso, né? Cara, é maravilhoso o Gerson. Saiu o gol e o cara tá consertando exatamente outra coisa. Exatamente. Impressionante, né? O Gerson foi muito bem, cara. Tá ligado Aliás, ele conserta com a bola, conserta sem a bola. Os caras estão jogando. O Gerson é exemplar, porque ele não esqueceu, entendeu? O Gerson foi lá, chamou a atenção do Gabigol, depois deu um abraço pra ficar tudo bem. Olha lá. Mandou um tomate cru ali. E vamos lá, pô. E é isso aí. E o Felipe fala algo como apontando pra região do campo, ele tá pedindo Gabriel. Imagina você já... Tá, mas você abre aqui. Exatamente. E ainda que o Felipe tenha ficado pé da vida, até mesmo com a comemoração, ele vai lá, ele faz... Você vê que ele vai na entrevista coletiva e tira de letra, não gera nenhuma crise. Sem polêmica. Não gera nenhuma polêmica, porque também, cara, ele tá uma semana de definir o título, né? Então o Felipe é mais um ponto para o Felipe Luiz. Não quer dizer que é o melhor técnico do mundo, que vai fazer o Flamengo ganhar tudo em 2025, mas realmente... somada às características e à qualidade que a gente sabe que ele tem, não como treinador, mas como um cara que vê futebol, ele está começando muito bem essa trajetória. Quando ele disse... Só um segundinho, vamos colocar o trecho da coletiva do Felipe Luiz, que eu acho que a gente está trabalhando em cima desse tema. Que eu falo depois. Então, vamos nessa, vamos lá. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol.
Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e... Acredito que são muitos. Ele não decidiu aqui recentemente. Ele falou, eu quero ser treinador. Então você passa a absorver tudo que você pode. E ele sabe que a questão hierárquica ela é fundamental. Se ele for frágil, ele está morto. Isso aí. Alguns foram engolidos por isso, e ele, no próprio Flamengo. Ele, por exemplo, ele tem ali uma aula com Diego Simeone. Diego Simeone. Este é o jogo é dessa forma e a hierarquia funciona assim também. E não tem conversa. Se ele for muito flexível, os caras vão tomar... É a mesma coisa, se é muito flexível, no caso do árbitro a gente diz, vão tomar o apito dele. O treinador, ele leva tudo, né? Deixa o cara nu. Então, ele já sabia como se comportar. E o Gabigol não é um problema, mas o Gabigol, para ele, é uma pós-graduação nesse sentido. Porque como é que eu vou me comportar? Eu só espero que o Gabigol tenha entendido que ele é treinador. Ele fala assim, agora eu vou jogar, porque o cara é meu amigo, é o chefe, e o Pedro está machucado. Cara, talvez um dia o Pedro volte no ano que vem e o Felipe Luiz entenda que o Pedro é titular. Talvez o Gabigol nem esteja no Flamengo Talvez ano nem que vem. esteja. Até porque o Felipe Luiz falou, o Gabigol é 9. Exatamente. É centroavante. E o Felipe Luiz isso é bem o Pedro é outro tipo de nove. Eu acho que até o recado dele, ele treinou, ele foi até o fim, ele fez academia quando tinha que fazer. Vídeo. É para virar, porque em algum momento se derrapar, ele vai virar e falar, eu fui o primeiro a te defender lá. Então agora você derrapou, meu amigo. Eu acho que valorizei o seu esforço. Eu né? acho que isso não são seus gols. Isso é um capital que nunca ninguém teve desde Jesus no Flamengo, que é o entendimento. E quem vai sentar ali talvez para falar o certo, o errado, ou para lidar, ou para conseguir administrar no intervalo uma situação dessa discussão com um cara do tamanho do Gabriel. E o Gabriel, ele tem um tamanho que você pode não gostar, você pode não acreditar, mas tem uma coisa muito diferente quando você vai para o estádio, para a rua, que é muito diferente da opinião, do achismo, do acondicionamento. Até, para ser justo, a maioria apoiou o esquema com 3 atacantes. Mas muita gente aqui nos comentários dizia sempre, poxa, mas vai jogar com o esquema do Tite, parecendo o esquema do Tite? Pois é, eu também pensei nisso e fiquei me questionando. Felipe Luiz começou emulando Jorge Jesus. Os primeiros 2 jogos do Felipe Luiz foram Jorge Jesus na veia. Marcação objetiva lá em cima, perde a bola, recupera rapidamente, pressiona. Corinthians, vitória de 1-0, que poderia ter sido 4 ou 5, não fosse uma atuação exuberante do Neneca, nosso goleiro, que está emprestado ao Corinthians e possivelmente vai ser comprado por eles. E depois, contra o Bahia, uma partida de almanaque, né, com controle absoluto do jogo, vitória tranquila, lá dentro da Fonte Nova, com o time do Bahia, que é um time que está disputando vaga na Libertadores. Então foram 2 excelentes partidas. Veio a terceira, e a terceira foi justamente o jogo contra o Corinthians. Não me lembro se o Fla-Flu foi antes ou foi depois, mas pouco importa. Do Fla-Flu vou falar daqui a pouco. Veio aquele jogo com o Corinthians, em que o Flamengo jogava na Neoquímica Arena, não podia perder, teria que pelo menos conseguir um empate. E aí o Bruno Henrique, no primeiro tempo ainda, é expulso, naquele lance de extrema infelicidade dele, mas um cartão vermelho indiscutível. Levantou o pé, acertou a cabeça do Mateuzinho, abriu um buraco desse tamanho no Mateuzinho. O Mateuzinho está jogando até hoje de toquinha, porque teve que levar vários pontos. E o Bruno Henrique foi expulso. E o Felipe Luiz automaticamente tirou o Gabriel e colocou o Fabrício Bruno. Gelei. Confesso, gelei. Digo, meu Deus do céu. Vamos jogar sem ataque? Pois é. Jogamos sem ataque e praticamente não sofremos ameaças de gol da parte do Corinthians. Porque ali o Felipe Luiz foi muito mais Diego Simeone do que Jorge Jesus. Ele se lembrou de todo o tempo que jogou sob o controle, sob o comando do argentino Simeone, que é um mestre da defesa, e soube também montar um sistema defensivo robusto e extremamente eficiente, que fez com que o Flamengo se classificasse dentro da Neoquímica Arena. Veio esse jogo agora,
Passou o Fla-Flu, que o Flamengo poupou jogadores, tá? Fez um bom primeiro tempo até, mas depois perdeu. Passou o jogo contra o Internacional, que eu acho que foi um jogaço. Ficou aquele gosto amargo pelo fato de ter tomado o gol no finalzinho, mas o Flamengo jogou muito bem dentro do Beira-Rio. Teve minutos de ganhar. Mas veio esse jogo agora e aí vazou. Ontem vazou aquela escalação. Que foi a que foi a campo. Muita gente aqui ontem estava até conversando, dizendo, não pode ser isso, o Filipe Luís deve estar blefando, isso aí é só para enganar o técnico do Atlético, não sei lá o que, o Milito. Era essa mesma escalação. E o jogo começou, eu digo, gente, como é que vai ser isso, hein? Ele está parecendo... Ele montou o time num esquema parecido com o do Tite. O Tite adorava jogar com 2 pontinhas. Só que a maneira de jogar, ainda que na escalação fosse semelhante à que o Tite usava, não tinha nada a ver com a maneira de jogar que o Tite jogava. Pelo contrário, o Flamengo, ao trazer o Gerson para segundo volante, como está jogando o Gerson? Meu Deus do céu. Que jogador espetacular. Mas, enfim, ao trazer o Gerson